primeiro vídeo. Eu sou uma pessoa que creu nas escrituras sagradas, na palavra do Criador. Mais baixo, mais alto. E a gente está aqui procurando esclarecer algumas coisas da palavra de Deus que traz na minha... Não sei para você, mas para mim, hoje, a gente que aprendeu aí com o sistema religioso, a gente aprendeu muitas coisas que hoje, a gente passando aí 20 anos que eu estou no Evangelho, lendo a palavra, buscando cada dia conhecer, não sou dono da verdade, mas tem algumas coisas que a gente vê que hoje não está condizendo com a palavra. Por exemplo, eu trago um texto aqui, e você que pode assistir esse vídeo, você pode ver em Gênesis capítulo 14, e versículo 18, que fala de Melquisedeque. Isso interessa muito às pessoas que são evangélicos, são crentes, né, que crê na palavra de Deus. Na verdade, esse texto fala que um esclarecimento onde eu aprendi no sistema que aqui Melquisedeque deu dízimo a Abraão. Ele chegou para Abraão, Abraão chegou para Melquisedeque, na verdade, não trocando aqui os personagens, mas a Bíblia, eles nos ensina que a religião nos ensina que Abraão chegou para Melquisedeque, vindo daquela guerra, e trouxe ali o despojo da guerra e deu para Abraão, e como dízimo, né? Mas aqui nesse texto não fala que, pelo que eu entendo, não fala que Melquisedeque deu nada a Abraão, mas fala que Melquisedeque apareceu a Abraão. Quer ver? Eu vou ler o texto para vocês ouvir, e depois vocês podem fazer comentários sobre esse texto. E eu queria se aparecesse alguém que possa me convencer dentro das escrituras que eu estou errado, porque o que a gente tem visto aí, que as pessoas têm pregado, têm ensinado, parece assim que um aprendeu com o outro errado e sai passando essa mensagem errado. Ou eu também não sei se eu estou errado, mas se eu estiver errado, pode postar no canal lá, pode fazer seu comentário e dizer aonde está errado esse texto que eu vou ler para você agora, que diz assim, ó: e Melquisedeque foi rei de Salém, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia aqui está dizendo que Melquisedeque era o quê? Era rei de Salém. Quem era Salém? Salém era uma cidade. Trouxe o que para encontro de Abraão? Pão e vinho. Aí continuando aqui, porque a gente, para entender esse texto, dando uma pausa aqui para poder você entender, a gente tem que entender que aqui quem está falando é Melquisedeque. Melquisedeque aparece falando para quem? Para Abraão. Vamos ver se Abraão deu alguma coisa para Melquisedeque, porque eu não vejo Abraão dando nada aqui nesse texto para Melquisedeque. Mas se você me contradizer dentro das escrituras, eu sou um servo e eu gosto de aprender, até porque as escrituras dizem assim, ó: aprendeis uns com os outros. Então a gente está aqui para aprender um com os outros. Então se você pode, não, irmão, eu sou humilde para chegar para vocês, então me ensine aonde eu errei. Então, versículo 19 diz assim: e abençoou e disse: bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Quem falou? Melquisedeque. Continuando: bendito seja o Deus Altíssimo, que te entregou teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Tá? Aqui entra o X da questão. Da gente perguntar assim: e deu-lhe o dízimo de tudo. Como é que a gente entende aqui esse versículo que diz deu o dízimo de tudo? Peraí, Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque? Mas aqui Abraão não está falando que deu nada, até porque Abraão não falou ainda. O que está dizendo aqui é que dá de entender, não estou dizendo que é verdade, que isso aqui é uma pura verdade, mas estou querendo dizer, o que a verdade que está dizendo é que Melquisedeque está dizendo que Deus, o Altíssimo, entregou nas mãos dele os inimigos dele e deu o dízimo de tudo para Abraão. Não dá de entender que foi, não está dizendo que Abraão deu para Melquisedeque. Aí aparece aqui no versículo 2 dizendo assim: mas o sistema religioso me ensinou, e até um tempo desse atrás eu pregava e ensinava que Abraão deu o dízimo de tudo. Aqui nesse texto, né? Não vamos se referir lá a Hebreus, porque Hebreus fala mesmo. Se você for para Hebreus, você vai ver
que lá no livro de Hebreus, se você pegar o capítulo 7 de Hebreus, você vai ver que lá claramente o cara que escreveu Hebreus, ele colocou lá que Abraão deu dízimo do despojo da guerra. Mas aí há uma contradição, porque se você ver aqui, ó, você vai ver que nesse texto aqui, porque a gente vê que o livro de Hebreus, ele é um livro que está no Novo Testamento, mas a maioria das coisas que tem no livro de Hebreus se refere à velha aliança, para trazer uma nova aliança, um novo sacerdote, um sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. Ele se fez sacerdote de uma vez, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí a gente vê aqui, continuando a leitura, para que vocês entendam. Deu o dízimo de tudo. Está dizendo que Melquisedeque falou que Deus deu os inimigos de Abraão nas mãos dele e deu o dízimo de tudo. Resumindo, a palavra dízimo também vem da palavra dizimar. Quer dizer, dizimar quer dizer exterminar. Quer dizer, Deus ele exterminou aquele povo, aqueles reis que levaram o Abraão só foi para essa guerra porque levaram o sobrinho dele preso, e ele foi lá com intenção de resgatar Ló, e resgatou porque Deus foi com ele. Mas continuando a leitura, no versículo 22 diz assim: e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as almas e as fazendas toma para ti. Agora sim, agora aparece uma pessoa dando alguma coisa aqui, agora vão dar. Quem é que vai dar? A Bíblia está dizendo que o rei de Sodoma pediu as almas. O que é as almas? As almas são as pessoas que foi preso por aqueles outros reis, levado para aquele certo lugar, onde Abraão foi lá e fez a guerra e trouxe aquelas pessoas. Aquelas almas, aquelas pessoas pertenciam a Abraão? Não. Pertencia ao rei de Sodoma. E o rei de Sodoma agora vai lá pedir as almas a Abraão. E entre isso ele diz, no mesmo texto ele diz: e deu para Abraão as fazendas, toma para ti. Agora, o X da questão de novo. Vamos ver se Abraão vai ficar com essas coisas. Vamos ver, vamos virar aqui só a página da Bíblia, para a gente ter uma análise, para entender. Será que Abraão ficou com isso ou é eu que estou? Será que Abraão deu mesmo alguma coisa para Melquisedeque ou eu que estou enganado, né? Tá, então vamos resumir aqui. Vamos ler o último versículo que diz assim: e Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o rei do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro deste o fio de eterno correr de sapato, que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que tu não diga que enriqueceu Abraão. Agora, meu querido, peraí. Eu vejo aqui Abraão não querendo nada do rei de Sodoma, para ele não dizer que enriqueceu Abraão. Agora, uma pergunta. O que foi que Abraão deu para Melquisedeque, se nesse versículo que ele falou, só a fala dele é só aqui nesse versículo, e ele só disse que não queria nenhuma correia de sapato? Eu pergunto para você e me explique. O que foi que Abraão deu para Melquisedeque, se ele não ficou com nenhuma correia de sapato? Então, meu irmão, aí uma confusão gerada pelos papas. Eu acredito que, não sei se foi por inocência ou que eles quis mesmo fazer enganar as pessoas, porque a gente vê que a religião católica foi que traduziu a Bíblia, né? Então a gente não vê se eles fizeram de uma maneira certa ou se eles quiseram forçar o texto de Hebreus 7, dizendo que Abraão deu dízimo para que aquele camarada lá, Calvino, né, viesse para o Brasil, impregnasse essa doutrina na cabeça das pessoas que Abraão deu dízimo. Porque hoje a maior afirmação é que Abraão deu dízimo. Mas aqui a gente não vê Abraão deu nada. Eu não sou contra o dízimo, dizer assim: eu estou querendo que as pessoas não dêem dízimo. Meu irmão, se você quer dar, é seu, você dá. Agora no meu entendimento, eu parei de dar dízimo. Há muito tempo eu parei de dar dízimo, porque eu comecei a ver que também, se você for lá para Malaquias, que é o texto que ele se apodera lá desse texto para dizer que deu dízimo, que ali não existe dízimo nenhum, ali existe, e ele diz: trazer mantimento na minha casa. Mantimento, ali aparece alimento, não aparece hoje esse dinheiro que eles pegam das pessoas dizendo que é dízimo. Então, irmão, eu vejo hoje, não querendo ofender ninguém, não querendo tirar a sua fé, mas querendo dizer, meu irmão, permaneça na sua fé, no caminho que é Jesus, no caminho da salvação. Mas eu vejo que há muita forçação nos textos, que nem a gente vê mesmo o judeu messiânico Abraão aí, o nome dele é Brão, ele comentando, onde ele espalha num vídeo, você vai ver que ele espalha lá umas 10 Bíblias, e aonde ele vê que ele mesmo fala lá no seu vídeo que a Igreja Católica não foi uma boa depositária dos escritos evangélicos, né, dos escritos da palavra. O que eles fizeram? Parece que eles forçaram algumas coisas, e até hoje está essa forçação aí. Então a gente vê, por isso, eu sou uma pessoa muito desconfiada em termos de dizer assim, por exemplo assim, eu posso confiar cegamente no que essas pessoas fizeram? Será que eles são pessoas de credibilidade?
de credibilidade para que você possa, né, de uma certa forma, crer cegamente que eles fizeram certo. Eu vou encerrar esse vídeo. No outro vídeo eu vou estar comentando sobre Hebreus 7 e você vai ver ali certamente a continuação desse vídeo para que você continue abrindo os olhos das pessoas que não têm ainda uma visão assim como a minha, com o meu entendimento. Se eu estiver errado, pode me comentar, que eu sou humilde e quero aprender também. E muito obrigado você que está assistindo esse vídeo. Aí, pai, ficou legal, ó. A gente corta esse final.